amigos, minhas amigas, este é mais um vídeo da série Introdução à Bíblia. O objetivo deste vídeo é compreender o processo material de surgimento da Bíblia Sagrada. Os manuscritos, os materiais usados, os rolos, os códices, como a Bíblia surgiu do ponto de vista da transmissão material. Na verdade, quem entra numa livraria católica ou evangélica ou ortodoxa hoje e compra uma Bíblia Sagrada e tem esse livro na palma da mão, às vezes com zíper e tudo, pode imaginar que ela já desceu prontinha desse modo do céu. Veio do céu com zíper e tudo, em papel fininho, papel Bíblia, pesando meio quilo na palma da nossa mão. Bobagem. O processo é muito mais belo e complexo ao mesmo tempo. Comecemos pelos sistemas de escrita. Mais ou menos pelo 4º milênio antes de Cristo, do 4º para o 3º milênio antes de Cristo, surgiram alguns sistemas de escrita, sistemas simbólicos, gráficos, exatamente para se expressar o pensamento, a linguagem humana. Os mais conhecidos provêm de 4 regiões: a Mesopotâmia, o Egito, a China e a América Central. Para o nosso interesse, para o interesse do mundo da Bíblia, guardemos somente os 2 primeiros, a Mesopotâmia e o Egito. Mais ou menos pelo ano 3300 a.C., os sumérios, na Mesopotâmia, desenvolveram um sistema de escrita chamada cuneiforme. Tem esse nome, cuneiforme, exatamente porque eles escreviam com uma cana pontuda e eles iam fazendo sinais gráficos que ficaram conhecidos como sinais cuneiformes. Posteriormente, estas tabuinhas eram tijolos de argila, tabuinhas de argila, eram secadas ao sol e depois eram cozidas. E assim foram encontradas bibliotecas inteiras de tabuletas de argila grafadas com a escrita cuneiforme. No Egito, mais ou menos pelo mesmo período, surgiu a chamada escrita dos hieróglifos, a escrita sagrada. Foram encontradas, sobretudo, nas pirâmides. Esse sistema de escrita foi decifrado no século XIX. Do ponto de vista muito material, entre tantas as possibilidades de escrita, os escritos antigos geralmente eram escritos em placas. Placas de pedra, de argila, de madeira, de metal, de osso, de bambu, em couro de animais, em folhas de papiro, em tecido, especialmente no linho, mais recentemente em papel e mais recentemente ainda surgiu o mundo digital, o mundo do sem papel. Mas olhemos agora mais de perto os manuscritos da Bíblia. A informação primeira e fundamental: não existe nenhum texto autógrafo da Bíblia. O que significa isso? Nós não temos o Evangelho original de Mateus, escrito com a letra de Mateus, texto autógrafo. Não temos o Evangelho escrito com a letra do evangelista São João, ou Marcos, ou as cartas de Paulo. O que nós temos? Temos uma imensidão de manuscritos. Para o Novo Testamento são mais de 5.000 manuscritos. O Antigo Testamento tem outros tantos. Alguns manuscritos são minúsculos, cabem na palma da mão. Outros manuscritos contêm a Bíblia Sagrada inteira, Antigo e Novo Testamento. E quem conservou
estes manuscritos? Em grande parte, a igreja, os mosteiros, mas também as bibliotecas, isto é, a igreja e a crítica textual, uma ciência chamada crítica textual, especialmente em museus, bibliotecas, mosteiros e outros ambientes, conservaram, trataram, recuperaram, decifraram, traduziram estes milhares de manuscritos. Do ponto de vista material, os manuscritos antigos da Bíblia foram escritos, sobretudo, em dois processos: em papiro e em couro de animais. O que é o papiro? O papiro é uma planta que nasce geralmente à beira dos rios. Dali se colhe do talo, do caule, se colhe um produto que está no interior, até meio esponjoso. Isso é colado, depois é prensado, e daí nasce uma folha um pouco grossa, que foi muito utilizado na antiguidade. O problema do papiro é que ele é muito frágil, sobretudo se corrompe com a ação dos insetos e também com os incêndios. O outro material utilizado foi o couro de animais, especialmente o animal mais jovem, que tem um couro mais flexível. Couro de jumento, de antílope, de bezerro, de cabra, de cordeiro. O couro era lixado depois de curtido, era afinado e era utilizado para a escritura. No começo, especialmente mais ou menos 100 anos antes de Cristo, o couro era costurado um no outro, formando assim um grande rolo. Depois começaram a cortar blocos de couro para se encadernar de certo modo. Essa técnica foi desenvolvida sobretudo na cidade de Pérgamo, por isso que esse material é chamado de pergaminho. Do ponto de vista então do formato, os manuscritos têm basicamente dois formatos: o formato de rolo, seja uma folha de papiro colada na outra, formando assim um rolo, seja também folhas de couro, pedaços de couro costurados um no outro, formando um grande rolo. Os escritos são enrolados por meio de bastões de madeira. Só para a gente ter uma noção, o rolo do profeta Isaías, encontrado em Qumran, tem mais de 7 metros. Daí vem, por exemplo, o nome biblioteca. Literalmente, biblioteca era uma caixa, teca significa caixa, uma caixa de madeira para guardar os rolos, guardar os manuscritos. O outro formato, como já dito, foi o códice. Especialmente a partir do século III depois de Cristo, surge o formato do códice. Atenção, é importante não confundir com código. Códice é como se fossem folhas, pedaços de couro que eram costuradas no dorso, formando assim uma espécie de livro ou de cadernão. Facilitou bastante a procura das passagens na escritura, além de ter uma função muito importante no processo de ordenamento, de colocar um livro depois do outro, colocando-se então os livros numa determinada ordem, dentro de uma determinada lógica. Mas a pergunta agora para nós é: como é que a Bíblia chegou até nós hoje, impressa como temos? Ela chegou por meio de cópias manuscritas. Havia a profissão dos copistas, alguém ditava o texto e um certo grupo de pessoas copiava o texto em folhas de papiro ou de pergaminho. A primeira Bíblia hebraica inteira impressa só aconteceu em 1488, em Sontino, no norte da Itália,
obra do Rabi Joshua. Erasmo de Roterdã, no início do século XVI, em 1516, publicou o Novo Testamento em grego. Em 1522, o cardeal Cisneros publicou a famosa Bíblia Poliglota Complutensia, com o texto em hebraico, em grego e em latim. Então, o século XVI, finalzinho do século XV, início do século XVI, temos os primeiros exemplares de Bíblias impressas. Mas os estudiosos da Bíblia, quando vão lançar uma edição nova da Sagrada Escritura, o que fazem? Pesquisam os manuscritos. São centenas, milhares, espalhados hoje em várias bibliotecas, em museus, em mosteiros. São muitos manuscritos. Como já disse, o Novo Testamento possui mais de 5.000 manuscritos. E para o Antigo Testamento, em hebraico, com alguns livros em aramaico, até a década de 40 do século XX, praticamente os dois manuscritos mais importantes e completos para o texto hebraico do Antigo Testamento eram o Códice de Alepo, do ano 920 depois de Cristo, e o chamado Códice de Leningrado, ou Leningradense, de 1008, portanto, século X e século XI. Como se percebe, são dois manuscritos muito recentes, são da escola massorética de Tiberíades. O texto hebraico, então, passou por muitas revisões. Estas revisões críticas do texto são chamadas de recensão. Recensão é uma revisão crítica do texto de qualquer obra literária antiga, porque depois que esse texto é copiado muitas vezes, também são incorporados ao texto muitos erros e até modificações. Então, de vez em quando, é preciso fazer uma recensão, uma revisão crítica, para termos o texto no estado mais original possível. Então, desde o século II depois de Cristo, o texto hebraico passou por grandes revisões. Foi muito importante uma assembleia que os fariseus fizeram numa cidade chamada Jâmnia. A Assembleia de Jâmnia, mais ou menos pelo ano 90 depois de Cristo, foi muito importante para começar esse processo de acolhimento crítico do texto hebraico da Bíblia do Antigo Testamento. O texto massorético, portanto, é esse texto da Bíblia hebraica, revisado muitas vezes pelos rabinos, e esse texto, que antes era somente um texto consonantal, depois ele foi vocalizado a partir do século V depois de Cristo. Temos então na Bíblia hebraica o texto massorético, depois se tornou um texto massorético vocalizado para facilitar a pronúncia. A grande reviravolta em relação aos manuscritos da Bíblia foi a descoberta da biblioteca de Qumran, os manuscritos de Qumran. Em 1947, a história é até engraçada. Um rapazinho, um jovem pastor, estava cuidando de cabras, e uma cabra, de modo meio treloso, se enfurnou numa gruta. Ele então jogou uma pedra para afugentar a cabra e ouviu um barulho, poc. Ele então ficou curioso e foi observar o que teria acontecido. E encontrou ânforas, recipientes de barro, potes de barro, com muitos manuscritos dentro, muitos manuscritos. É a descoberta da famosa Biblioteca de Qumran. Há algumas grutas muito importantes, especialmente a primeira gruta, a gruta número 4 e a gruta número 11. Essas três grutas são muito importantes para os estudos bíblicos. Há manuscritos de todos os livros da Bíblia hebraica, exceto de Ester. Às vezes são apenas
pequenos fragmentos, poucas linhas. Os textos, mais ou menos, são a partir do século II a.C. O que nós temos então em Qumran? Uma coisa muito importante. Aconteceu um pouco aquilo que encontramos em Pompeia, na Itália. A cidade de Pompeia foi destruída pelas cinzas do vulcão Vesúvio no ano 70 depois de Cristo. Então, as cinzas do vulcão caem sobre a cidade de Pompeia, muitas pessoas morrem, e a cidade ficou completamente coberta de cinzas até o século XVIII. Nós temos então 17 séculos, praticamente, aquela cidade intacta abaixo das cinzas do vulcão do Vesúvio. Isso é uma festa para os arqueólogos. Então, no século XVIII, os arqueólogos escavaram as cinzas de Pompeia e aí descobrem o fascínio daquela cidade que praticamente ficou parada no tempo. Agora, apliquem isso aos manuscritos de Qumran. Nós temos manuscritos que foram guardados dentro de ânforas de potes de barro. São manuscritos anteriores a Cristo, mais ou menos do ano 200 a.C., e ficaram guardados do primeiro século depois de Cristo até 1947, quando eles foram descobertos. Começa então um grande processo de descoberta dos manuscritos do Mar Morto, não somente em Qumran, depois encontraram também em Massada e em alguns outros postos locais em torno do Mar Morto, lá em Israel. É uma descoberta fantástica, porque aí nós temos não somente textos em hebraico e aramaico, da Bíblia hebraica, encontramos pedaços, fragmentos de todos os livros, exceto de Esté. Também encontramos manuscritos da Bíblia Septuaginta, manuscritos de textos apócrifos e manuscritos de outros elementos da cultura do tempo de Israel e até de fora de Israel. São textos importantíssimos para a compreensão e o conhecimento dos manuscritos bíblicos. Além disso, o que temos? Temos papiros antigos, temos códices, chamados códices unciais. Unciais significa maiúsculos. Encontramos alguns códices com a Bíblia completa, Antigo e Novo Testamento. Códice mais antigo, os dois mais antigos são o Códice Vaticanus e o Códice Sinaíticos, do século IV. Ambos são do século IV. O Códice Alexandrino é do século V, está em Londres. O Códice Efraimita é também do século V, está conservado em Londres. O Códice Vaticanus está conservado na Biblioteca do Vaticano. Há também códices com letras cursivas, minúsculas, são chamados códices cursivos ou minúsculos. Outra grande fonte para nós termos acesso aos textos da Bíblia Antiga são os lecionários utilizados na liturgia. Então, por meio dos lecionários, você tem acesso a uma qualidade textual de como o texto bíblico era utilizado naquele período em que o lecionário foi organizado. Temos também testemunhos indiretos, por exemplo, as citações que o Novo Testamento faz do Antigo, é uma base para a gente ter conhecimento de como era lido o Antigo Testamento, pela citação do Novo. Citação dos padres da Igreja, muitos padres da Igreja do segundo século, terceiro século, muitos padres da Igreja fizeram citações de textos do Antigo e do Novo Testamento. São também uma fonte para se conhecer o texto bíblico. Citações de autores não cristãos, Filão de Alexandria, por exemplo, cita a Bíblia, Flávio Joséfo cita a Bíblia, e nós temos inúmeras traduções da Bíblia para o grego, para o latim, para o copta,
para o armênio, para o siríaco. Então, eu tenho acesso, por meio da tradução, como que num espelho, ao texto primitivo, hebraico ou grego, a que aquela tradução faz menção. Então, percebam o processo bonito para descobrir o texto bíblico. E para o Novo Testamento? Para o Novo Testamento há milhares de manuscritos antigos. O mais antigo é o Papiro 52, do início do século II. Perceba, um manuscrito do início do século II, menos de um século depois de Cristo. Contém partes do Evangelho de João. O Papiro 45 é do século III, contém os 4 evangelhos. O Papiro 46 é do século III também, contém as cartas de Paulo. Então, percebam a proximidade entre a data dos escritos, dos manuscritos, e a data do evento vivido no passado. A diferença, em alguns casos, como disse, é de menos de um século. Eu poderia dizer assim, não há nenhuma obra clássica antiga, como a Ilíada, a Odisseia, nenhuma outra obra clássica antiga ou outra qualquer que tenha testemunhos textuais tão antigos e de boa qualidade. Eu queria nesse vídeo fazer uma homenagem, nossa homenagem aos pesquisadores, copistas, tradutores, cuidadores de manuscritos. São impressionantes os trabalhos que foram feitos. Todos os manuscritos passam por processos científicos complexos, teste do carbono 14, raio-x, análises em microscópios avançadíssimos, uso de máquinas hipermodernas. É impressionante o trabalho que foi feito por arqueólogos, paleógrafos e tantos outros pesquisadores com o uso da ciência. O texto do Novo Testamento mais confiável foi editado por Nestle Aland, baseado sobretudo nos papiros e nos manuscritos Vaticano e Sinaítico, ambos do século IV. Chama-se Novum Testamentum Graece, o texto publicado por Nestle Aland. Esse texto também foi publicado pelas Sociedades Bíblicas Unidas com o nome de The Greek New Testament, então o grego do Novo Testamento. É um texto muito seguro, muito bom, de excelente qualidade. Então, hoje nós temos a Bíblia em papel fino, encadernada, com zíper. Nem sabemos muito bem o processo. Com esse vídeo de hoje já temos mais clareza de como foi doloroso esse processo. As igrejas cristãs, as ciências conservaram a Bíblia, para que nós tenhamos hoje com tanta facilidade. Portanto, não há uma Bíblia original. Há milhares de manuscritos que foram pesquisados, compilados, traduzidos. Houve pessoas que doaram 30 anos de suas existências pesquisando um manuscrito, no silêncio de uma biblioteca, no silêncio de um laboratório. E eu diria assim, todo esse processo faz parte da doçura, da docilidade de Deus, para nos entregar a palavra sagrada em nossas mãos. Cuidemos então da Bíblia Sagrada. É palavra inspirada e Deus possibilitou que esse processo tão bonito acontecesse para que nós a tenhamos em nossas mãos, pesando 500 gramas, com zíper e papel fino. Mas depois desse longo processo em que homens e mulheres doaram a vida para que nós tivéssemos acesso a essa palavra de Deus. Um abraço a vocês, fiquem com Deus e bons estudos.